Oi pessoal, aqui é a Lai e esse é o terceiro vídeo da semana do vegetarianismo saudável. O vídeo anterior a gente falou um pouco sobre nutrientes na alimentação vegetariana e vegana. Eu comentei sobre a ingestão e absorção dos nutrientes, né? Daqueles nutrientes que geram mais dúvidas na alimentação vegana e vegetariana. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá. É um vídeo bem importante, ainda está disponível e vai ajudar a entender melhor o que eu vou falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que comer na alimentação vegetariana e vegana. E no final desse vídeo eu preparei uma surpresa para vocês que me escreveram aí dizendo que estão curtindo muito a semana do vegetarianismo saudável, que está sendo bastante útil e ajudando. Assistam esse vídeo que tá bem legal também e esperem até o final que vai ter aí uma surpresa para vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai pegar aquele conteúdo lá dos nutrientes e vai passar para a prática, para eu garantir aqueles nutrientes. O que eu como, quais alimentos eu como, onde eu encontro esses alimentos de uma maneira fácil, acessível, como manter a fonte de nutrientes que a gente falou no vídeo passado e como ingerir as proteínas necessárias e para ter uma alimentação balanceada. É importante esclarecer que eu não estou aqui para prescrever dieta, para dizer exatamente o que cada um tem que comer. Isso depende de cada pessoa, né? Na nutrição a gente tem a individualidade de cada um e a gente tem que levar isso em consideração na hora de formar uma alimentação, uma dieta e procurar a ajuda de um nutricionista, né? Eu aqui não poderia fazer esse trabalho de passar uma dieta para vocês. Mas eu quero que vocês tenham uma noção do que é indicado, do que não é indicado, para vocês começarem a seguir por um caminho e para que vocês até possam pesquisar melhor, procurar um profissional e saber se expressar, saber do que ele vai estar falando e saber formular perguntas também, né? O que eu trago aqui são pesquisas minhas, né? O resultado de pesquisas minhas no tempo que eu decidi fazer a transição, coisas que eu encontrei em livros, em entrevistas, publicações de nutricionistas. Eu tô trazendo essas informações para ajudar a vocês terem uma noção, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas com dúvidas que simplesmente largaram a carne de uma hora para outra sem se preocupar com reposição. Outras não têm ideia de como repor as proteínas, vitaminas. Então eu trago orientações gerais para vegetarianos e veganos já estabelecidas em um consenso comum, né? Não abrange casos específicos, mas é útil porque você mesmo pode fazer mais pesquisas a partir daqui, fazer uma autoavaliação da sua alimentação e melhorar os pontos que estiverem fracos. Mas então vamos lá. A frase mais comum que a gente sempre ouve quando fala que é vegetariano ou vegano mas se você não come carne, não come leite, não come ovos, então o que você come? Você come o quê? E eu costumo responder, bom, a gente come tudo, menos carne, leite e ovos. Não concordam que sobra muita coisa? É legal dizer que existem cerca de 300 mil vegetais comestíveis na Terra. Isso é um dado aí do livro de John Warren, que fala sobre os vegetais que a gente acaba não comendo tão habitualmente, né? Mas é isso aí, tem só tudo isso de vegetais que a gente pode comer. E aí as pessoas perguntam o que a gente come, como se não houvesse mais nada além dos produtos de origem animal. O que a gente precisa fazer é mudar o olhar, deixar de ver a carne como o principal da dieta e das refeições, né? E as outras coisas como acompanhamento, simplesmente. Para ficar mais claro e dar exemplos que estão mais perto de nós, que estão ao nosso alcance, eu diria que é importante que a gente coma verduras e folhas, né? Quanto mais variar, melhor. Aí eu vou dar alguns exemplos. Agrião, almeirão, chicória, couve, repolho, alface, acelga, espinafre. A gente pode incluir alguns temperos que são bem nutritivos também, salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, alecrim, louro. E tem muito mais, né? Eu não vou ficar falando aqui porque são 300 mil espécies, não vai dar para falar tudo aqui. Aí dos legumes, que são muito importantes, tem cenoura, tomate. Sei que o tomate é um fruto, mas eu vou colocar aqui nos legumes abobrinha, chuchu, berinjela, pimentão, cebola, alho, beterraba, abóbora, pepino, rabanete, brócolis, couve-flor e a lista continua, né? É grande. Aí vamos para os cereais, que é importante a gente consumir integral de preferência. Arroz, milho, trigo, aveia, cevada,
quinoa, amaranto e por aí vai. E os grãos e leguminosas, que já vou falar mais pra frente, são bem importantes. Vários tipos de feijão, né? Então tem feijão branco, preto, carioca, cavalo, azul, vermelho, o grão de bico, lentilha, ervilha, soja, amendoim. Amendoim também é uma leguminosa, apesar dele estar ali próximo das oleaginosas, ele na verdade é uma leguminosa. É bem legal também a gente incluir sementes. Dentro das sementes, as mais comuns e que são acessíveis são chia, linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, até semente de melão é bem nutritiva. E daí a gente pode falar também das oleaginosas, né? Que são as castanhas, as amêndoas, tem castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, avelã, castanha de baru, pistache, nozes, e ainda tem os tubérculos e raízes, que são batatas, mandioca, inhame, cará, então que vão complementar aí as refeições principais. A gente não pode esquecer das frutas, que tem inúmeras, e super importante, água, né? A gente não pode esquecer dela, a gente tem que consumir mais água do que todo o resto da alimentação. Sem ela o nosso corpo não funciona, não vai conseguir chegar proteína, não vai conseguir formar músculo, não vai conseguir as vitaminas trabalharem se a gente não tiver uma boa hidratação. E aí, entre esses alimentos que eu falei, é importante a gente dar atenção para alguns que na alimentação onívora passam mais despercebidos, né? São eles as leguminosas, elas vão ser a principal fonte proteica da alimentação vegetariana e a gente tem que comer diariamente. Os cereais integrais, que pode não ser integral também, mas se for integral é bem melhor porque ajuda nas fibras, no funcionamento do nosso intestino e vai dar saciedade. Sabe aquela sensação de que ficou faltando comer alguma coisa? Principalmente, eu já ouvi muito, né, as pessoas quando param de comer carne falam, mas parece que tá faltando alguma coisa. Os integrais vão ajudar a te dar essa saciedade. E os cereais são importantes porque eles vão complementar as leguminosas nos aminoácidos essenciais, que a gente comentou no último vídeo também. Então aí vai ajudar a formar as proteínas, conforme eu falei no segundo vídeo da semana do vegetarianismo saudável. Também é importante consumir sementes e oleaginosas, porque elas são altamente nutritivas, possuem vitaminas, minerais e em geral também tem uma boa quantidade de proteínas. É claro que o resto é importante, mas já é mais comum que a gente olhe para eles como importantes, né? Todo mundo sabe que tem que comer salada, legumes, frutas. Mas aí com isso, com o que eu falei agora, a gente pode começar já a falar de como montar um prato vegetariano estrito, sem carne e sem outros produtos de origem animal. Eu não vou incluir leite nem ovos, porque pelo que eu percebi nas mensagens, a maioria das pessoas, ainda que nem é vegetariana ainda, mas tem a intenção de se tornar vegana. Ou então tem pelo menos a intenção de diminuir leites e ovos. Então é o seguinte, numa orientação geral para adultos, um prato vegetariano balanceado de almoço e de janta seria dividido assim. Metade do prato seria de verduras e legumes. Um quarto do prato seria de leguminosas. E o outro, um quarto do prato seria de cereais ou tubérculos. Podemos fazer aí uma pequena variação, incluir umas sementes, umas oleaginosas nesse um quarto de leguminosas. Mas eu prefiro deixar as sementes e as oleaginosas para o lanche, para o café da manhã, etc. Mas é importante conter todas essas partes, o seu prato, né? As porções, o tamanho das porções vai depender do seu objetivo, né? Se você quer emagrecer, ganhar peso, tratar alguma fraqueza, do seu gasto calórico, enfim, de cada pessoa. Mas não significa que o prato vai ter sempre essa cara, né? Metade salada, arroz e feijão e tal. Ele pode ter outras apresentações. Se a gente pensar, por exemplo, numa salada de entrada e depois um hambúrguer de grão de bico com pão e vegetais, uma maionese de abacate, tomate, a gente vai ter aí todas as partes, vai ter verdura, legumes, vai ter cereal, né, que é o pão, melhor se for integral, e vai ter a leguminosa no hambúrguer. Hoje eu tô com vontade de comer risoto. Come lá uma saladinha de entrada e aí você pode fazer um risoto de cogumelos, incluir sementes no risoto. Para deixar cremoso o risoto, você pode colocar um creme de tofu, que é bem proteico, e daí já pega as leguminosas, né? A parte proteica vai estar nas leguminosas e nas sementes.
Putz, fui comer no buffet por quilo normal. Aí você pega lá saladas, umas folhas, sempre tem no buffet, né? Pode colocar uns legumes refogados, que é comum ter também. Coloca um arroz e feijão. Ah, tem lentilha? Coloca lentilha se você preferir. Ah, tem polenta, então eu posso trocar o arroz por polenta. E assim por diante. Você vai variando e dando caras diferentes pro prato que sempre vai ter os mesmos nutrientes, né? A quantidade de nutrientes vai ser sempre boa. Aí vamos supor que você quer fazer um escondidinho. Eu posso usar a batata e a mandioca na camada de cima, né? Colocar uma camada de legumes e outra camada de proteína de soja, né? E não se esqueça das verduras. No outro dia eu quero comer macarrão. Então, quem sabe eu posso fazer uma salada caprichada com feijão branco, que fica bem gostoso na salada. E aí o macarrão eu faço com molho de tomate e manjericão. Né? O molho de tomate caseiro é muito bom, eu gosto muito. E aí eu vou parar por aqui, senão eu vou dar exemplo até amanhã. Mas tá vendo como você pode variar? Você só precisa combinar as peças do prato básico fundamental vegetariano e daí ir montando conforme a sua criatividade e o seu gosto. E aí tem até umas receitas e alimentos coringas que a gente pode ter sempre em casa para ir combinando. A questão do leite, do ovo, né, que muita gente perguntou se você sente falta de comer o ovo em si pelo gosto, o mais próximo que dá para fazer em casa é um tofu mexido, que fica com mó cara de ovo mexido, né? Eu já postei uma foto no meu Insta, dá para comer no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche, é super versátil. Já o ovo nas receitas, a gente vai substituindo dependendo da receita, da função que o ovo tem na receita, né? Bolo e pão dá para fazer tranquilo sem ovos. Tem um monte de receita na internet, eu já postei algumas também. Outras coisas com ovos depende da receita, né? Mas quase sempre tem um jeito. Uma substituição comum é usar banana, gel de chia, gel de linhaça. Já o leite eu acho ainda mais fácil, né? A gente tem bastante leite vegetais, o já conhecido leite de coco, tem leite de amêndoas, de castanha de caju, de arroz, de aveia, de amendoim, até de inhame. E aí eu já adianto, se você for comprar esses leites prontos, os leites vegetais prontos que tem uma composição boa, que não tem espessantes, açúcar, etc., eles são bem caros, assim, né? Mas dá pra fazer em casa e é muito fácil. Eu até vou passar uma dica para vocês fazerem rapidinho. Se vocês colocarem uma colher de pasta de amendoim e um copo de água e bater no liquidificador, dá um copo de leite bem legal, dá até para tomar com café. Os queijos veganos prontos também costumam ser caros, mas também dá para fazer em casa. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tem algumas misturas prontas que você compra e aí é mais rápido e mais fácil, mas em geral a base é mandioca, castanha, batata. É importante lembrar que eu estou falando aqui de substituições para preparações para agradar o paladar. As características nutricionais do leite comum e dos leites vegetais podem ser bem diferentes, dependendo do leite vegetal aí. Por exemplo, o leite de aveia, ele vai ter mais carboidrato. Já o amendoim vai ter um pouco mais de proteínas, mas vai ter mais gordura também, em geral, que o leite normal. E sobre o preço, né, que várias pessoas perguntaram também. Bom, no geral, os alimentos vegetarianos e veganos prontos, com esse rótulo, né, de vegetariano e vegano, são mais caros sim. Mas não são todos, né? Daqueles alimentos que eu falei ali em cima, quando eu fiz aquela pergunta, mas então o que a gente come? E eu dei as respostas. Eu diria que alguns são mais caros, talvez as castanhas, a quinoa, amaranto, mas a gente tem que perceber também a quantidade que a gente vai comer disso, né? Um exemplo, 100 gramas de castanha de caju eu pago aqui no sul mais ou menos R$8. Para fazer uma receita que vai leite de castanha, geralmente uma coisa mais especial, aí esses dias eu fiz um macarrão com fungo, eu usei umas 50 gramas, e essa receita serve umas 4 porções. Se eu for comer a castanha, não vou comer 100 gramas de uma vez, eu vou comer 3 castanhas do Pará, ou então 10 amêndoas, né? A gente pensa no preço global e esquece o quanto aquilo vai render. O tofu às vezes é mais difícil de encontrar mais barato e tal, né? A gente tem que ir procurando as fontes e tentar encontrar aí na sua cidade onde é mais barato, mas também não é assim tão indispensável. E aí o resto é coisa comum, acessível, é arroz, feijão, milho, lentilha, grão de bico.
Esses dois últimos, né, a lentilha, grão de bico, algumas outras leguminosas podem parecer um pouco caro onde você mora. Aqui no sul eu pago R$10 no mercado num pacote de 500 gramas. Mas rende muito, gente. Você ia pagar aí R$20 no quilo de uma carne, né? E geralmente o pessoal acha normal. E esses R$10 dos 500 gramas de grão de bico vai render muito mais, assim, muitas refeições, né? E frutas, as verduras, legumes não são caros. A gente encontra alguns produtos veganos comuns, barato, como biscoitos, pães. Que vai ser caro, vai ser aqueles produtos que imitam os produtos de origem animal. Um leite vegetal, um requeijão vegano, um queijo vegano. Tem aí já no mercado uns hambúrgueres de segunda geração que são bem mais parecidos com carne, né? São assim uma tecnologia que é recente. Esses são mais caros também. Mas assim, essas coisas você não precisa consumir necessariamente. Se você tiver condições de comprar de vez em quando, né, quando tiver corrido para facilitar, ou quando você tiver com vontade de comer um queijo, por exemplo, vale a pena, mas não vai fazer falta nutricionalmente. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que moram nas cidades de interior do Brasil, dizendo que na cidade delas era difícil comprar coisa vegana, vegetariana, e outras pessoas que moravam com os pais ainda e dizendo que não dava para comprar coisa diferente do que eles comiam, né? Que os pais eram onívoros, comiam carne e ficava difícil de comprar coisas diferentes. Mas, gente, olhando para o que a gente falou até agora, dos alimentos que fazem parte de uma alimentação vegetariana e até mesmo vegana, não tem muita coisa que já não faz parte da alimentação comum. Os grãos, cereais, verduras, legumes, frutas, a gente encontra no mercado normal mesmo. As sementes como linhaça, chia, a gente também já encontra no mercado, aveia também, farinha de aveia. O mais difícil talvez seja as castanhas, que geralmente tem nos mercados, mas é um pouco mais caro. E o tofu, que é um alimento que eu acho bem legal, pode ser um pouco mais difícil de encontrar, até para quem mora em cidades pequenas. Aí as castanhas eu acho que já tem acesso até nas cidades pequenas. Pode ser que o preço seja um pouco maior, mas aí você avalia a sua disponibilidade de dinheiro e pensa também na quantidade que você vai consumir. Às vezes compensa sim, porque rende bastante. Quem mora com os pais, eu sugiro que converse com os pais, explique, né, os seus motivos, conversa para que assim, será que é possível eu comprar alguns itens para mim no mercado, para me ajudar nessa alimentação? Posso comprar um pacotinho de lentilha, um pacotinho de grão de bico? Acho bem difícil de recusar, são coisas assim mais comuns, né? Mas então, aí eu já vou aproveitar nessa questão da família para começar a falar do relacionamento com a família, né? Da parte social, que também foi uma reclamação muito comum nas mensagens. Eu percebi que muita gente tem dificuldade de lidar com a família quando faz essa opção de se tornar vegetariano, a questão social também, com os amigos, mas vamos começar aí a falar sobre esse assunto então. Eu acho que a parte social é realmente uma das mais chatas e mais difíceis para quem se torna vegetariano e continua convivendo, né, num meio social de onívoros. O primeiro baque é na família mesmo. Por quê? Porque eles se preocupam, eles acham que você vai ficar doente, vai ficar fraco, que você não vai ter todos os nutrientes. Alguns veem isso como uma rebeldia, né, uma forma de contestar a tradição deles. Outros podem ver como uma forma de desdenhar a comida que eles preparam. Alguns têm um pensamento assim de que você está dizendo para ele que o que ele comeu e o que ele deu para você comer a vida inteira estava errado. Então, mexe muito com estruturas familiares, pode ser um pouco mais profundo do que à primeira vista. Então, tem alguns familiares que não vão entender. Tem uns que até entendem, mas não vão perder a piada. Tem uns que apoiam, tem de tudo. E como eu sei tantas hipóteses assim, é porque eu passei pela maioria delas. Também errei muito em como lidar, como reagir com essas situações. Eu sei que é horrível, gente, a gente se sentir, não se sentir aceita por algo que a gente acredita tanto, que a gente tem convicção de que a gente está fazendo isso para o bem. Então agora eu vou entrar numa sessão conselho.
E sempre que eu vou dar conselho eu fico na dúvida, porque eu não sei se adianta dar conselho. Eu, pelo menos na maioria das coisas que eu aprendi na minha vida, foi quebrando a cabeça mesmo. Mas eu vou falar mesmo assim, quem sabe te ajude. Gente, não briga com a família, tenha paciência. Dependendo de como eles forem, vai ser bem difícil. Mas a gente tem que tentar explicar, né, os nossos motivos de verdade. Não, eu até segurei os motivos reais por um tempo e não foi bom. Então fala de maneira clara, assertiva, com um argumento sobre a sua ideia, sem ofender, sem ofensa pessoal, sem acusar, sem julgar. Pensa assim, ó, com você mesmo. A outra pessoa tem uma cabeça diferente da minha. Ela viveu numa época diferente, né? Porque geralmente quem vai te contestar aí são seus pais. Eles são mais velhos, eles têm costumes diferentes e costumes de anos. Ele não vê o que eu vejo. E não tem como a gente obrigar o outro a pensar como nós. O máximo que a gente pode exigir é respeito. E eu sei que às vezes até isso falta. Enquanto isso, você se preocupa em se manter saudável. Porque realmente, se você comer de qualquer jeito, né, você pode ter problemas a longo prazo. E sobre os amigos, a relação é um pouco diferente. Mas a nossa postura também deve ser de tranquilidade, de explicar os motivos. E daí você pode até levar mais na brincadeira os comentários maldosos. E tem mais, você vai ter que fazer refeições em grupo. É uma das tradições humanas mais antigas, comer reunido, né, comer em grupo. E ninguém quer ser excluído desse momento só porque não come carne. Não é saudável, a nossa saúde também está nas nossas relações. Então eu vou dar algumas sugestões para cada tipo de evento, né? Essas opções nem sempre são as mais gostosas, ou até não são tão, às vezes não são tão gostosas quanto as opções com carne, às vezes não são nutricionalmente equilibradas, mas faz assim, veja elas como uma exceção, né? Um quebra-galho para você participar dos eventos sem ficar excluído. E daí no seu dia a dia normal, você continua com a sua alimentação equilibrada, comendo as coisas adequadas e deixa essas coisas aí só para os eventos sociais, para as exceções. Então vamos lá. Se você vai jantar ou almoçar na casa de alguém, é legal você procurar saber o que vai ter para comer, né? Às vezes não dá para saber, mas se você tiver como consultar, dá uma perguntadinha. Se não tiver nada para você comer ou tiver muito pouco, e se for possível, né, se não ficar chato e você tiver disponibilidade, leva alguma coisa para você comer. Se for possível, leva até uma quantidade maior para que todo mundo prove. Quem sabe você desperta em outras pessoas a ideia de que a comida sem carne pode ser gostosa também. Aí em restaurante tipo buffet, geralmente tem bastante variedade, né? Dá para montar um prato vegetariano bem legal. Você pega saladas, pega lá o cereal, a sua leguminosa, geralmente tem opção. Em churrasco com família ou com amigos, eu tenho uma sugestão que tem assim salvado minha vida social, que é espetinho de legumes. Então leva aí seus legumes, coloca no espetinho, dá uma temperadinha e pede um espacinho na churrasqueira e coloca lá seus espetinhos. Fica bem gostoso e depois vira até uma brincadeira com seus amigos. No meu ciclo social é até engraçado, porque os meus amigos que comem carne começaram a comer meus espetinhos também. Eu tenho até que fazer um pouco mais, porque eles também comem. Aí se você puder complementar com hummus, por exemplo, já fica até saudável, balanceado, uma maravilha. Agora, se você for numa churrascaria, bom, aí o negócio complica um pouco. Olha, pra mim, churrascaria é uma verdadeira tortura. Pra quem não come carne, pelo menos é assim. Porque se você ainda gosta de carne e tá deixando de comer por ideologia, vai ser chato pra caramba, porque vai passar um monte de carne na sua frente e você vai ter que resistir. Se você não gosta, mas tem que ir, você vai ficar chateado de ver tanta carne em abundância, pensando em cada pedaço que passa, você fala, meu Deus, é um bicho. Que tristeza. E com quanto é insustentável aquele mundaréu de coisa, aquele desperdício. Mas às vezes é inevitável. Então tente encarar isso como um momento necessário para você manter suas relações. Vamos com calma, a gente não pode lutar assim contra o mundo. Algumas churrascarias têm bastante opções de saladas, algumas têm massa sem carne. Pode ser que você não saia assim super satisfeito, né? Nem nutricionalmente falando, mas fome você não vai passar. E restaurante árabe. O
que também é comum aqui, né, no Brasil. Eu acho uma ótima opção, porque sempre tem hummus, que é uma pasta de grão de bico, é super nutritivo, né? Grão de bico é uma leguminosa lá das proteínas. Tem baba ganoush, que é uma pasta de berinjela. Tem falafel, que é um bolinho de grão de bico. Tem tabule, que eu acho uma delícia. E aí um pão árabe com azeite, com essas coisinhas, já dá uma refeição boa demais. Restaurante japonês, né? Geralmente as opções são yakisoba vegetariano, tem uns pratos bem gostosos com cogumelos, geralmente, e tem umas opções de sushi sem peixe na maioria deles, né? Vai dar uma vontadezinha, talvez, ali de pegar um sushi no início, um sashimi, mas a gente pode frequentar com essas opções aí já, né? E aí vamos supor que seus amigos querem ir numa hamburgueria. As hamburguerias mais antenadas já têm hambúrguer vegetariano, hambúrguer vegano, porque elas sabem que essa é uma demanda, o mercado vegano e vegetariano está crescendo. Algumas, infelizmente, ainda não tem. Então, assim, se tiver, você vai lá e pede o vegetariano. Se você tiver no veganismo, pede sem queijo, capricha aí no ketchup para compensar, na mostarda. E se você tiver numa hamburgueria que não tem hambúrguer vegetal, dá para você se virar aí, talvez, pedindo um sanduíche com algum recheio que não tenha carne, mas que tenha em outros hambúrgueres, por exemplo, cebola caramelizada, e daí coloca uma salada, um picles, alguma coisa assim. Não vai ficar o melhor sanduíche da vida, né? Mas, pelo menos, você se vira. E faça, por favor, faça questão de solicitar uma opção vegetariana no cardápio. Isso é muito importante, a gente manter essa postura de pedir para eles saberem que essa demanda existe e que eles estão perdendo de vender, né? E geralmente tem batata frita, né? Não é nada saudável, mas de vez em quando tudo bem. E aí, por exemplo, se você vai num restaurante de comida mexicana, também dá para se virar. Se você gostar de guacamole, a gente já tem a solução. É só você pedir uns nachos, né? Aquela casquinha de milho, pede só com guacamole, já é bem gostoso. Mas alguns restaurantes têm opções de nachos veganos, vegetarianos, né, com PTS, tem taco, burrito, com essas opções, é uma maravilha. E daí vamos lá pro fast food. Muita gente comentou do fast food, mas olha, primeiro, evitem fast food. Isso é para quem come carne, para quem não come carne. Fast food tem muitos pontos negativos. É muito calórico, tem muito açúcar. Tem açúcar em coisas que você nem percebe, até nas coisas salgadas. Tem muito sal, tem muita gordura, conservantes e químicas. Mas para quem gosta, de vez em quando, tudo bem, né? De vez em quando. As grandes marcas ainda não tem um hambúrguer vegano, né? Mas a maioria já tem hambúrguer vegetariano. E esse vegetariano geralmente leva queijo. Eu não vejo muita vantagem no hambúrguer de queijo, porque, como eu falei lá no primeiro vídeo, as vacas leiteiras sofrem bastante, até mais que o gado de corte. Mas se você está na estratégia de tirar uma coisa de cada vez, pode ser válido, né? Mas para a causa, eu acho um avanço bem grande, né? Porque essas redes grandes de fast food estão percebendo a demanda e estão mudando. Então, cada passo para a gente é uma vitória. Eu acredito que logo, logo a gente vai ter hambúrguer vegano por aí nessas grandes franquias. Algumas franquias já estão investindo nisso, né? Não essas assim de fast food de hambúrguer, mas por exemplo a rede Spoleto de comida italiana, que geralmente tem macarrão, tá para lançar almôndegas vegetais com essa carne de segunda geração, que é bem parecido com carne. Eu acho que só faltou falar da pizzaria. Bom, a maioria das pizzarias tem pizza vegetariana bem gostosa, desde aquelas mais sofisticadas até as pizzarias mais simples. Se for na mais simples, você vai encontrar pelo menos uma pizza de marguerita, uma pizza de milho. Mas se você já está indo para o veganismo, já é vegano ou está na transição, existem algumas pizzarias que oferecem pizzas veganas, outras pizzarias especializadas em pizzas veganas. Infelizmente, a maior parte delas são nas cidades um pouco maiores, tal, então pode ser que não tenha aí na sua cidade. Mas se você for numa pizzaria comum, a dica é para que você arrisque pedir uma pizza sem queijo. Peçam para caprichar no molho de tomate, um recheio que te agrade, um capricho no recheio. Pode ser que não seja a melhor pizza da sua vida, mas aí você lembra que é temporário, que as coisas estão melhorando. Logo, logo chega pizza vegana aí nas
em outras pizzarias, e tudo isso tem um propósito, né? Então vale a pena a gente deixar de lado um pouquinho o nosso prazer. E aí, gente, eu tenho tanta coisa a mais para falar, tanta dica a mais, queria passar mais coisas para vocês. Eu recebi durante essa semana muitas respostas, né, muitas mensagens com muitas dúvidas, e aí eu tô tentando aqui dar conta de responder todas elas, né? Para que eu estava preparando esse vídeo, eu tentei abranger a maioria dessas dúvidas, né? E eu fui percebendo que era muito difícil, ia ficar um vídeo extremamente longo. Então eu selecionei assim as que eram mais urgentes, que eu achei que era mais urgente para eu passar agora. E daí comecei a pensar em algum modo de passar para vocês esse outro conteúdo que eu não consegui passar aqui na semana do vegetarianismo saudável, de forma mais espaçada, com mais detalhes, com mais calma, para vocês aproveitarem melhor, para fazer essa transição de uma forma mais tranquila. E isso porque foi uma surpresa muito boa que eu tive essa semana também. Cerca de 60% dos inscritos me enviaram mensagem por WhatsApp. Eu pude ler as dúvidas de cada um. A gente tem aqui pessoas dos mais diferentes níveis, vamos dizer assim, de conhecimento na causa e na transição. Desde o mais básico, aquele que foi tocado pela causa há pouco tempo e está começando, ou ainda nem começou, está querendo começar a transição, até aquele que já está mais engajado, já vive isso no seu dia a dia e por isso já tem um conhecimento, mas quer aprender mais, né, cada vez mais. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Bom, com isso eu percebi que muitas pessoas têm o mesmo tipo de dúvida, né? Ainda que as dúvidas sejam um pouco individualizadas, tem muitas dúvidas em comum. Com isso, eu tive a ideia de fazer um programa, algo bastante acessível, mas que possa ajudar mais de perto quem realmente já está disposto a dar um passo adiante nessa jornada, mas está se sentindo um pouco perdido. E para quem é esse programa? Nós estamos desenhando para que atenda a demanda de pessoas de todos os níveis de conhecimento que estão inscritas aqui. E a um custo extremamente acessível. Ou seja, que ajude para quem ainda nem começou a transição, aquele que ainda está só na vontade, mas já está tocado pela causa, fica lembrando disso toda vez que come carne, mas não consegue dar os primeiros passos por estar perdido. É também para quem já deu os primeiros passos para o vegetarianismo, mas ainda está sofrendo, digamos assim, sente que está comendo mal, não está satisfeito com as refeições, ou não sabe bem se está se alimentando da maneira correta do ponto de vista nutricional. É também para aquele que já é vegetariano e gostaria de parar ou pelo menos diminuir a quantidade de derivados de animais como leite, queijo e ovos, ou para quem já está em alguma dessas fases, mas ainda se sente uma agulha no palheiro, para quem não sabe lidar bem com a parte social, como explicar isso para a família, para os amigos, colegas, de um modo que eles entendam as suas razões, que percebam que você está fazendo o correto. Então, no geral, vai ter informação sobre nutrição, vai ter informação sobre praticidade, o que comer, como montar refeições vegetarianas, e daí nessa parte eu vou poder incluir receitas, que foi um pedido de várias pessoas nas mensagens. Então eu vou dar opções de café da manhã, de almoço, de janta, de lanche, e umas receitas coringas para cada um desses momentos, que sejam fáceis e rápidas de fazer e de deixar pronto para você não ficar na mão. Então a ideia é fazer algo bem completo, um conteúdo que abranja vários temas de interesse e de pontos de dificuldade de quem está fazendo transição para o vegetarianismo, quem quer fazer ou quem quer mudar para o veganismo, para que vocês possam fazer essa transição com mais tranquilidade e com mais segurança. É claro que isso não substitui a ajuda de um profissional nutricionista, mas é importante para que você tenha uma noção básica e possa até mesmo por você ir buscar o conhecimento e buscar essa ajuda de outros profissionais. Além disso, a gente vai ter alguns módulos bônus que falam não somente da alimentação em si, mas de outros temas que eu julgo serem muito importantes para quem quer fazer a transição. E quais são esses bônus? A gente vai falar de moda, quais os cuidados que a gente precisa tomar,
porque o veganismo na moda vai muito além de evitar couro e lã, tem diversos fatores envolvidos. A gente vai falar de beleza, né? Cosméticos, shampoos, maquiagens, quais usar, quais não usar, que cuidados tomar ao comprar, quais são as marcas que testam em animais, qual é a realidade dos animais nesse setor. Tem muitas coisas que acabam passando despercebido, até pelas pessoas que já evitam a carne. Mas nós vamos falar sobre tudo isso. Tem também um bônus sobre sustentabilidade, nós vamos falar um pouco sobre os processos envolvidos na nossa alimentação, nos impactos de algumas escolhas que fazemos no nosso dia a dia e acabamos não questionando. Tem também no bônus sobre causa animal. Muitos aqui também são defensores da causa e enxergam isso como uma coisa tão séria que querem abrir os olhos de todos aqueles que estão à nossa volta para que enxerguem tudo o que está envolvido ao comer carne. Mas existem maneiras certas de fazer isso, de modo que a gente realmente esteja trabalhando em prol da causa. A gente vê muita piadinha, muita brincadeira na internet falando de vegetarianos, veganos, e uma boa parte disso é justamente porque em alguns momentos as pessoas acabam sendo tomadas pela emoção na hora de defender e explicar a causa, ficam agressivos, extremistas, talvez irônicos. Então a gente vai falar um pouco sobre como se comportar nesses momentos, porque é muito importante que a gente transmita a mensagem da melhor maneira. Além disso tudo, a gente vai ter também um grupo fechado de Facebook, onde eu vou postar notícias, artigos, vídeos, coisas que eu julgo importantes, um grupo de WhatsApp com todos os membros e do qual eu vou participar também para debate, conselhos. Mais importante, onde vocês tenham um espaço para escrever e tenham o apoio de todos, cada um com seu ritmo, para a gente entrar numa ajuda mútua. Muitos me relataram que acabam se sentindo sozinhos nessa trajetória, pois não tem ninguém próximo que esteja motivado com a causa vegetariana ou vegana, e muitas vezes isso acaba desmotivando a pessoa, né? Com o tempo ela não consegue implementar as mudanças que desejava, mas por outro lado a cabeça não deixa de questionar as coisas que ela sabe sobre o sofrimento animal, sobre o meio ambiente, mas sozinha ela acaba sofrendo, digamos assim. Não tem um apoio para fazer a mudança e enfrentar tudo isso. Quem se inscrever vai ter contato direto comigo via WhatsApp durante os 3 meses do programa. Por esse canal eu vou ouvir as principais dificuldades de vocês, propondo soluções de acordo com os objetivos que você colocou na enquete inicial, para que eu possa ajudar você a atingir o seu objetivo de maneira facilitada. E como vai ser a dinâmica desse programa? Bom, como eu falei antes, um dos pilares desse primeiro programa é fazer um valor bem acessível para que a coisa realmente aconteça, para que eu possa montar um grupo de pessoas e conhecer as dificuldades de cada um. Então eu vou montar várias aulas numa dinâmica parecida com o que a gente teve aqui na Semana do Vegetarianismo Saudável, mas com conteúdo muito mais abrangente. Nesse espaço, você poderá também comentar a cada vídeo, fazer perguntas, ser mais completo, com mais tranquilidade, ter mais tempo também para absorver a informação. Aí na parte individual, a gente vai fazer uma enquete inicialmente para conhecer em qual etapa cada um está, qual é o seu objetivo com o programa, se é diminuir a carne, se é cortar totalmente, se é se tornar ovo-lacto-vegetariano ou vegano, as dificuldades de cada um. A ideia é que eu possa conhecer e entender o problema de cada um. É importante falar aqui também sobre o que não é esse programa. Esse programa não é uma orientação nutricional individual, eu não estou aqui para prescrever dietas, isso tem que ser feito por nutricionista, tem que ter uma análise individual, exames, é bem mais complexo. Aqui a gente vai ter uma orientação geral sobre informações, atualizações, a gente vai ter uma orientação geral sobre alimentação vegetariana, sobre o que comer, o que é importante, por que caminhos você tem que seguir, atualizações, notícias.
para que você conheça o assunto e tenha mais propriedade para pesquisar, para caminhar com as próprias pernas dentro desse mundo e até para você ter mais propriedade para quando você for falar com seu nutricionista ou com seu médico, saber o que perguntar, absorver melhor as informações que ele vai te passar e saber com o que você tem que se preocupar. Como essa é a primeira vez que eu vou liberar esse programa online, o meu foco está em fazer isso acontecer, em tirar do papel e não em me dar lucro. Vocês podem ter certeza de que no próximo programa eu não vou mais conseguir fazer esse preço, porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo, esse tipo de interação tem um preço muito mais elevado do que eu estipulei dessa primeira vez. Bom, e qual vai ser o valor para participar disso tudo? Falando em relação a esse grupo de Facebook, WhatsApp, que seria algo muito semelhante aos programas de Close Friends, né, melhores amigos do Instagram, a gente tem visto por aí, muitas pessoas cobram de 300 a 500 reais para participar de seus programas, onde eles disponibilizam conteúdo privado nos stories. Analisando agora a parte dos vídeos, que serão disponibilizados no formato de aula, em que eu vou tratar de maneira específica diversos aspectos voltados para a transição para o vegetarianismo e trazendo a experiência que eu tenho de viver a maior parte da minha vida comendo pouquíssima carne, exceto o que era realmente empurrado para mim em alguns eventos sociais e familiares, muitas vezes por falta de coragem da minha parte. E eu vejo que muitos que me inscreveram aqui também enfrentam esse problema, essa falta de apoio nos círculos sociais e que a gente vai debater bastante também. Bom, programas semelhantes relacionados à alimentação, mas não especificamente vegetariana, porque isso é bem difícil de encontrar, mas falando sobre alimentação saudável no geral, os cursos giram em torno de R$800. Além disso, você ainda vai ter um conteúdo bônus, que não é relacionado diretamente à alimentação, a nutrientes, mas sim uma visão global que eu acho que é indispensável, ainda mais para quem já está tocado por toda essa causa animal. Eu acredito que é quase uma obrigação, um dever nosso, agir de uma maneira que questione os outros aspectos da nossa alimentação, do nosso modo de viver e de consumir. Essa parte de sustentabilidade, dos impactos ambientais, da cadeia produtiva, eu tenho certeza de que esse módulo vai causar uma reflexão em muitos de vocês. A parte dos produtos de beleza, dos testes em animais, todo esse conteúdo que aqui eu estou colocando como um bônus, também poderia tranquilamente ser precificado por um bom valor se fosse disponibilizado separadamente. E por todo esse pacote, qual é o valor para quem quer se inscrever? Por tudo isso que eu te falei, por essa interação que vai durar 3 meses, mas o conteúdo fica disponível para você assistir novamente por 1 ano, o preço vai ser de apenas 10 vezes de R$ 27,90 sem juros no cartão. Ou seja, tudo isso vai sair para você por aproximadamente 93 centavos por dia. É para não ter desculpa mesmo. E tem mais, para quem fizer a inscrição até domingo, eu ainda vou dar um cupom de desconto de 10% para dar ainda mais um bônus para aquelas pessoas que realmente estão decididas a dar um passo adiante nessa jornada. As inscrições vão ficar abertas até sábado à noite, dia 20 de julho, para quem tiver alguma dúvida, precisar alguma confirmação, quiser entender melhor algum ponto. Eu entendo que algumas pessoas precisam desse tempo, precisam de algumas informações adicionais, então eu vou dar esse tempo para essas pessoas e vou ficar à disposição essa semana. Mas se você já está confiante de que esses temas que eu comentei vão te ajudar, não deixa para depois. Aproveita esse cupom de desconto que eu estou disponibilizando e já faz sua inscrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou fazer de tudo para transmitir da melhor maneira toda a orientação que eu posso dar. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você não conseguir acessar, é só me pedir no WhatsApp que eu te mando. Eu espero você do outro lado do nosso programa. A gente se vê lá e um beijo.